Oi, oi, tudo bom? Estamos de volta. Esse é o Prosa Positiva, o melhor podcast da sua vida, porém, senão do universo. Sério, porém, divertido. Por que fica melhor quando tem eco, né? Tem que tem ter mais de uma voz para essa produção artística. Acho que a gente tem que deixar gravada essa vinheta, É sabe? verdade. Seu programa semanal, sério, porém... divertido. Gente, nós estamos aqui com Prosa Positiva, falando nessa 8ª temporada sobre a nossa divisão de saúde e bem-estar e trazendo um tema muitíssimo relevante. Hoje, acadêmicos. Amanhã, psicólogos. E aí? E aí nós estamos trazendo do universo acadêmico as dúvidas e questionamentos que pairam sobre o nosso ser do 1º ao 10º período de faculdade. Mas para você que está chegando por aqui hoje, fica junto, não sai correndo e aproveita, marca os amigos. E você pode nos assistir maratonando as temporadas anteriores no Spotify ou no YouTube, se você for visual. Episódios de 30 minutinhos no @prosapositiva. E no Instagram você nos conhece e passa a nos acompanhar no @perma.com. Fica junto então, porque a gente vai agora para essa segunda parte aí do primeiro episódio da sabatina, porque hoje tá a pergunta aqui, ó. E aí, mais uma vez, os meus agradecimentos da participação especial dos colegas de turma do 9º período de psicologia da FAMetro noturno 2024. Quero comentários aqui no YouTube, quero comentários aqui. Colegas que contribuíram para que a gente pudesse construir esse primeiro episódio aqui dessa temporada. E aí nós temos mais perguntinhas. Nós terminamos o primeiro bloco falando de alguns desafios que a Lu enfrentou no início dessa carreira, né? A Flávia Líbia, coleguinha também lá, beijo Flávia, obrigada pela colaboração, perguntou algo também sobre isso, né? Quais eram os seus principais desafios como recém-formada? Como é que você lidava com isso? E aí você trouxe isso já no finalzinho do bloco anterior. Isso, exatamente. E aí agora eu acho que a gente entra em outras questões, porque realmente, durante a formação, e eis que quem vos fala também está nessa jornada aí, quase que chegando no final. Minha estagiária promissora, gente. Estagiária. Já tem uma lista de pacientes aguardando essa mulher se formar. Olha só, gente, vamos nessa, né? E aí eu usei como estratégia, como a gente deixou no episódio anterior, volta ao episódio, assiste essa 8ª temporada desde o começo, você vai entender o que eu estou falando. Me associando a uma empresa já estruturada, com nome no mercado, com histórico, para que a gente comece essa carreira aí realmente de uma forma mais tranquila. Uma empresa incrível, que por sinal é dela também. Olha. Coisa fofa. Mas eu ainda vou falar sobre o negócio, porque eu acho que é importante. Ser psicólogo, e a psicologia é uma profissão, né, formalizada, nós somos regidos por um código de ética, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, então nós temos realmente dentro desse código, que para mim é uma série de condutas ali, de comportamento, de postura, que nos ajuda a entender como é que a gente pode se organizar para fazer essa entrega ética para o mundo. E eu falo mundo porque hoje o psicólogo atende no presencial e no online. Exatamente. Né? E aí, eu acho que tem uma coisa, Lu, que por sermos empresa e que eu acho que é pertinente trazer para os colegas e para quem nos acompanha, para quem está em início de formação, para quem está em dúvida se faz ou não psicologia, ou para quem já está chegando na reta final, de como é que a gente pode desenvolver essa visão estratégica e empreendedora. Porque a profissão, ela é autônoma. Então, quando a gente forma, nós somos um profissional autônomo. Nós não somos, né? A gente não sai da faculdade com uma carteira de trabalho assinada. Exatamente. E eu estou falando isso não para você que já está atuando. Não, estou falando que realmente a gente forma hoje, com o CRP na mão, amanhã você está zerado. Entendeu? Vamos lá. Volta o episódio anterior para entender as estratégias que você pode construir. Mas é o que eu diria, é o que eu disse, né? E o que eu reforço.
Se você não se preparou, e se preparar durante a academia é ter essa reserva financeira, é estudar sobre negócio. Também é um viés importante, né? E buscar um Sebrae para entender como que você monta uma empresa, para entender o que envolve uma empresa, para entender se você emite recibo, se você emite nota fiscal, se você declara imposto de renda ou não, se você não declara, se você se transforma no MEI ou não. Quanto de imposto incide, se o teu paciente tem alguma exigência com relação a isso, se cabe trabalhar com plano de saúde, se trabalha com plano de saúde, que tipo de figura você vai ser, se você vai ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Uhum. Então, para qualquer trabalho autônomo, arquiteto, engenheiro, dentista, próprio médico, né? A universidade, ela não te habilita para gerir o teu negócio. Ela te habilita, isso faz muita falta. Ela te habilita para a tua profissão, tecnicamente. Uhum. Essas outras competências, elas precisam ser construídas por você. E essa é uma responsabilidade sua, não da academia. Uhum. Quanto mais cedo você se envolver com esse tema, mais rápido você pode evoluir se você está querendo um consultório, uma clínica, por exemplo. Quanto mais você demorar para desenvolver esses skills, mais associado a uma figura PJ você vai ter que estar. A uma consultoria, a um grupo de atendimento clínico como o nosso, a uma empresa como RH, a um hospital como... A uma cooperativa. A uma cooperativa, que mais? A um concurso público. Uhum. Então, você vai ter que buscar essas outras alternativas. Então, uma dica é, se você quer ser dono do seu negócio, quer ser autônomo como psicólogo clínico e está na universidade, comece a desenvolver skills de empresário. Porque você vai precisar desse skill para manter o teu negócio rodando e a tua habilidade técnica para fazer a entrega do teu serviço. São duas coisas completamente diferentes. Para quem não se preparou, segue a dica, se associa. Se associa para você ter tempo de desenvolver, para você observar como funciona, para que lá no futuro você faça isso de uma forma estruturada, organizada. E tome a decisão se você realmente quer seguir por um caminho solo ou não. Ou não, exatamente. Tem isso também. São muitos pontos críticos que um consultor... Críticos, gente, ao ponto de você ser legalmente penalizado. Ah, sim. Interessante trazer isso, porque existe um caráter legal dentro de negócios. De negócios e de atendimento clínico. Porque também segue pré-requisitos que o conselho... O conselho, você pode ser acionado. O conselho exige. Fiscalizações que acontecem periodicamente. Então, eu fico me imaginando com 21 anos saindo da universidade, sem ter tido essa... Alugando diretamente um lugar. Consultório, tendo que me preocupar como trazer paciente, tendo que me preocupar se eu estou fazendo anamnese certa ou errada, se eu dei o diagnóstico, a hipótese diagnóstica certa ou não. Se eu estou usando os métodos ou a abordagem adequada, e aí eu vou estar atendendo uma criança, daqui a pouco eu vou estar atendendo um adulto que te exigem competências e habilidades completamente diferentes. Então, olha o número de variáveis que você tem que controlar se você não se organiza e se planeja antes. Então, para mim quer ser clínico, quer atuar sozinho, desenvolva habilidades e competências relacionadas à gestão de negócio. Uhum. Se você não fez isso, associe-se. E, óbvio, vai desenvolver isso depois, porque é importante. É verdade. E aí, ainda dentro dessa pegada da preparação, do desenvolvimento de competências, acaba que nós passamos 5 anos dentro da academia, tudo muito focado na parte técnica. Uhum. E outras competências, e aí eu quero lembrar um pouco do que a gente já falou também em episódios passados, um modelo muito conhecido que é o CHA, competências, habilidades e atitudes, a gente acaba não vendo ou não dando visibilidade para isso que é muito importante.
Então, por exemplo, a gente tem aqui o coleguinha, o Robert William, que também colaborou aqui, e ele trouxe uma questão muito interessante. Além da faculdade, né, e nós temos aí inúmeros professores que super incentivam, no sentido de o que a gente está vendo aqui é pontual, e às vezes é um semestre que você vê aquela disciplina e só. E aí o resto da faculdade você vai vendo outras coisas. Mas a gente tem alguns professores que dizem, isso aqui é só a ponta do novelo. Vocês precisam correr por fora para buscar mais conhecimento nisso ou nisso e nisso. E aí, dentro desse contexto, o Robert traz a seguinte contribuição. Obrigada aí, Robert. Foi super interessante aqui a questão que você trouxe. Sobre cursos online e especializações 1000. Vou ler na íntegra, hein? Qual a sua opinião sobre esse sistema de venda que utiliza o marketing agressivo, que visa lucrar, promovendo zilhões de cursos que muitas vezes mais informam do que formam? Como podemos lidar com essa sensação de insuficiência que o mercado e a própria academia acaba por imprimir em acadêmicos finalistas? Gente, quando eu li isso, eu disse... fez puf. Eu disse, caramba, Robert estava inspirado hoje. Tava. Sessão de terapia aberta. Valendo. Como é que eu vou começar a responder isso? Não é uma crítica ao modelo de formação do psicólogo, é uma constatação e um se assumir enquanto estudante como protagonista do processo. Ok. A universidade, o que ela vai trazer para... Qual que é o objetivo dela? Mostrar para... Colocar luz em todos os vieses da psicologia. Todos. Que não são poucos. Todos. Então... É muita coisa. Etapas de desenvolvimento, escolas, psicanálise, TCC, humanista, análise fenomenológica... Que se você for buscar uma formação, ela dura tanto quanto uma formação em psicologia. Quero conhecer de TCC, você vai passar mais 3 anos estudando. Faz uma relação com a medicina. Na medicina, Sim. você sai, você tem o todo. Aí você tem que Você fazer... é generalista. Aí você tem que fazer lá a residência. A tua residência para você que ir é para a um especialização. específico. Não chega nem a ser especialização. Residência clínica, você faz lá um específico para conhecer na prática. Ok. Depois você vai se especializar. E hoje tu tem o ortopedista especialista no pé direito. O especialista, o ortopedista especialista no pé esquerdo. Então, a universidade, ela te abre o leque. Ela não tem a profundidade que você vai precisar para a tua prática clínica. Por isso que a gente tem a sensação de não tô pronto, não sei. A gente conversou sobre isso em outro momento hoje, mas isso era uma coisa que eu ouvia muito também na faculdade. Como assim você não lembra disso? Mas você não viu isso? Você já deveria saber, você está no 9º período. Exatamente. Cadê? Nessa hora, a gente, inclusive, dá um branco. Aí que eu a gente ficava não assim, lembra nem o nome. Gente, se alguém me pergunta... No 9º período eu estava assim, se alguém me perguntar agora o que é psicologia, eu não sei nem explicar. Ainda mais o que ela está me perguntando. Porque você viu tantas coisas de uma forma tão superficial. Exatamente. E o teu professor e o profissional lá que está na tua frente, ele já viveu a prática. Ou seja, ele está no dia a dia e aquilo está mais... Está mais próximo, amadurecido e mais próximo dele. E ele boa, tem um nível de domínio muito evidente maior. que muito maior. Na boa, a Ana, né, já deu módulos de pós-graduação, eu já dei módulos de pós-graduação. A expectativa de um professor é que o aluno esteja fazendo o quê? Estudando. Então, que ele não se conforme com aquilo que ele está vendo e que ele vá buscar um pouco mais. E nem todos são assim. Nem todos os alunos têm amor ao aprendizado lá em cima, né? Ele está entendendo que aquilo ali é o suficiente. Parêntese. Amor ao aprendizado é uma força humana. Vide Psicologia Positiva, temporada, não sei dizer aqui agora qual, Lá mas no passado, tá? segunda, Procura aí que volta lá. você vai encontrar. O mercado quer o especialista. O professor quer o aluno aplicado. Nossa, são duas coisas agora que eu digo como é que cruza a isso. universidade, ela te dá
esse leque que você está falando. E aí o que eu digo para quem está no finalzinho da faculdade, ou para quem está olhando e está dizendo, meu Deus, não sei nada, cada vez que isso aqui vai passando, eu estou mais aflito, porque parece vai que eu ficando mais desaprendi. complexo, né? Acalme o seu coraçãozinho. Respire. Conecta com o Buda. O que você precisa fazer? E aí eu vou associar a segunda, né, ao começo da pergunta dele. Sobre cursos online, muita oferta de especialização. Ouvir no caráter informativo é muito legal. Então, se você não tem grana para fazer um investimento muito alto, numa formação mais robusta, num local de maior qualidade, de maior reconhecimento, esse trilhão de coisas que está disponível nesse caráter informativo, ele ajuda. Ele não vai te atrapalhar. Ele me tira do zero. Ele não vai te atrapalhar. Eu já assisti dezenas de lives que duram 45 minutos e que sobre aquilo eu não tinha absolutamente nenhuma ideia. Pronto, você vai ter Então esse é o informação. caráter informativo. E tá tudo bem. Vá lá, cate essa informação e busque mais informações em outros espaços. Eu sempre falo para todo mundo nesses 16 anos que me entrevistou em trabalho de faculdade, sabe? Vários. 1 trilhão de pessoas já deve ter meu nome em vários lugares. Eu falo para eles assim... Vários TCCs. Guarda dinheiro. Guarda dinheiro para quê? Para fazer formações específicas. Isso. Lu, mas na faculdade eu tenho uma matéria só de psicométricos. Ela não vai resolver a sua vida. Não é profundo o suficiente. Você quer aplicar o palográfico, você vai pagar um curso de palográfico para passar 6 horas, 8 horas sentado lá. Só lendo, fazendo exercício e entendendo daquilo. Pronto. Isso é o que vai desenvolver o teu skill. Isso é o que vai te dar segurança. Eu não estou seguro, não sei o manejo da clínica. Vou fazer um curso sobre isso, vou fazer uma formação sobre isso. Depois de 16 anos, e ainda hoje, sendo supervisionada tecnicamente, ainda hoje, eu tenho a minha psicóloga, eu tenho a pessoa que me supervisiona nesse sentido, eu te digo, investe na supervisão. Porque quando tu vai para uma formação, vem fazer uma formação em psicologia clínica. Você, de novo, vai ter a informação que ela não é densa, ela não é profunda. Eu digo que é genérica, ela é é ampla. Então, ela acaba me dando uma visão 360 daquilo que eu vi na faculdade. E ela tem o caráter de atingir um número muito grande de pessoas. Quando você vai para uma formação, tu tem numa sala 10, 15, 20 pessoas. Se for online, tu tem o universo. Quem está ministrando aquela formação, ela tem que entregar de uma forma que todos sejam atingidos. Quando você vai para uma supervisão, é você e aquela pessoa. Você vai chegar com ele e vai falar assim, olha, o paciente Ou em entrou grupo, às vezes é um grupo muito reduzido. Que eu acho incrível supervisões em grupo, porque você aprende com a prática do outro. Isso. Também acho uma vantagem bacana. Se ele já errou e ele está falando ali e viu que errou, você já não erra. Porque se você está sozinho, você vai ter que errar para alguém te dizer que você fez errado. Boa. Então, acho que essa é uma outra dica valiosa. Supervisão em grupo também é um bom recurso para desenvolver competência. Luana, onde eu invisto meu dinheiro hoje para eu ser um excelente profissional? Em supervisão clínica. O teu supervisor ele vai te dizer, faz esse curso, faz essa formação. Agora vai para você não ficar atirando para tudo quanto é lado. Então, isso te dá muita segurança. E a pessoa que está na tua frente, ela vai esclarecer a tua dúvida específica. O paciente entrou na minha sala, eu tenho que pegar a anamnese que eu aprendi lá na faculdade, pegar o papel, olhar para ele e ir escrevendo. Quem tem a prática vai te dizer quais são os caminhos, como você pode fazer, o que você poderia ter dito, o que você não poderia ter dito, e é você e um outro profissional. Então, o nosso Código de Ética e Conduta, ele inclusive recomenda e permite. Onde você pode quebrar o sigilo terapêutico? Dentro de uma supervisão clínica. Com quem você pode falar sobre o teu paciente? Num grupo de psicólogos, porque todos
cumprem o mesmo código de ética. Então, todos precisam... Todos estão, inclusive, amparados ali legalmente. Para que você não fique sozinho tentando buscar alternativas e soluções, principalmente no começo da tua carreira. Porque eu acho que isso é uma coisa que traz realmente, que gera esse receio, anseio, um certo medo para quem está formando, para quem está chegando ali na fase final. Do tipo, e agora? Até aqui eu tenho um professor, eu tenho um colega de sala que tá tão em dúvida quanto eu, mas a gente troca mais ideias. E daqui a pouco a gente tá sozinho mesmo, então... E eu acho que aqui tem aquela bem TCC agora, tá? Tem um pensamento sabotador muito grande. A gente sai da faculdade com um briozinho, assim, com uma estufadinha no peito. O peito assim pra frente, bem ajeitado. E as pessoas, desde o primeiro dia da tua faculdade, que tu falou que faz psicologia, elas já te olham assim, você tá me analisando. Então, a gente sai com... A gente constrói uma crença e carrega um pensamento sabotador de que eu não posso pedir ajuda, que eu tenho que ter a resposta. Como é que eu passei 5 anos na faculdade e não vou conseguir resolver a queixa do cliente na primeira sessão? Você não precisa saber nada. Você precisa conhecer do manejo da tua abordagem. Quais são as ferramentas que a minha abordagem tem? Quais são os recursos que ela me proporciona para que eu possa facilitar o desenvolvimento do meu paciente? E tem uma outra coisa na clínica que é... Eu vou usar surpreendente? Vou usar surpreendente. Não, vou usar desafiadora. Se você tem o desejo de enxergar o teu resultado acontecendo muito rápido para que você valide a sua posição como psicólogo, você vai se frustrar muito na clínica no início. Porque o teu tempo é diferente do teu paciente. Então, às vezes, você vai patinar, porque ele não está saindo do lugar. E você vai se sentir... Isso, TCC explica. Quem quiser aula de TCC, vamos marcar um curso. Vem pensamentos do tipo, eu não estou fazendo a coisa certa, eu não sei o que fazer, ele não está me ouvindo, ou eu não sou um bom profissional. Um pensamento ruim gera um outro pensamento ruim, aí a gente... O processo clínico, o processo terapêutico, ele é no tempo do paciente, ele não é no tempo do psicólogo. Isso é importante. E você precisa ter muita clareza, por isso que, olha, vou falar um negócio que todo mundo já deve ter ouvido, 352, sei lá, bilhões, trilhões de vezes. Se você é um estudante de psicologia e não faz terapia... isso é um outro ponto. Se você é um psicólogo clínico, hospitalar, que está lidando com o adoecimento, a patologia, e não faz atendimento clínico, ou não faz terapia, tá tudo errado. Porque você sai do consultório, você sai do manejo com essas aflições. Eu falei certo, eu fiz certo. Será que será que aquela minha fala... Em vez de ajudar, eu estou atrapalhando o paciente. Trouxe alguma consequência? Olha, hoje eu não vi ele responder de forma positiva. Por que ele está tão calado? Pronto. Se isso tudo está rodando na sua cabeça, você é um ser humano, você é um indivíduo. Você parou de olhar a prática. Porque a gente tem uma prática. É verdade, a gente traz esse pensamento para dentro da gente. A gente tem uma prática, assim. Essa interpretação. Vou ouvir, vou ver o que é, vou entregar, vou falar, óbvio, da minha abordagem, vou entregar minha ferramenta, que não é um exercício. Nenhuma tarefa para casa. Nenhuma tarefa para casa. Vou utilizar uma ferramenta, essa ferramenta não funcionou. Se eu começo a olhar aquele cenário clínico e falo, estou fazendo certo, falei errado, por que ele não reage? Pronto. Isso você tem que tratar lá com o seu psicólogo. Porque senão você está interferindo no processo do paciente. Você tem que ter segurança com relação ao teu manejo clínico. Porque não é o seu tempo, é o tempo do outro. E aí a supervisão, mais uma vez, é o que faz esse alinhamento com a praxis, a prática que a gente está construindo seria realmente com a supervisão. Sim. E um autocuidado para que nós estejamos realmente atentos a essas questões que nós somos suscetíveis, claro, como qualquer outra pessoa profissional, levar para a terapia pessoal. Exatamente. E olha,
dependendo do teu psicólogo, né, do terapeuta do psicólogo que está acompanhando o teu processo de terapia, ele pode ser o teu supervisor. Né? E já fiz supervisão de grupo, por isso que eu digo que ela é incrível, porque às vezes eu não tinha uma prática, eu nem tinha paciente. Começa por aí, eu fui para uma supervisão sem ter paciente. E para que você foi para uma supervisão para ter sem ter paciente? Porque eu queria ouvir a experiência dos outros. E aí eu evitei muitos erros, aprendendo com os erros dos meus colegas, que já estavam na prática. Então, quando aquela situação apareceu na minha frente, eu sabia o que fazer, minimamente o que fazer. Talvez se eu estivesse sozinha, eu não saberia. Mas depois que a prática clínica, o grupo para mim já não fazia mais sentido, o psicólogo que me acompanha como pessoa, tem dias que eu chego lá e falo, hoje não sou eu, hoje eu preciso dividir uma coisa contigo que eu não estou sabendo lidar no consultório. Hoje eu tenho isso aqui, o pensamento vem, eu já fiz tudo. Tudo que eu tinha aqui eu já fiz. Não está indo, travou, o que eu faço? É hora de eu mandar para outra pessoa? É hora de eu dizer que eu não tenho recurso? Você tem um outro recurso que eu não estou enxergando que eu posso usar? Pronto, aí me dá luz, me dá a segurança que eu preciso como pessoa para exercer a minha profissão de forma adequada. Porque senão eu volto para o consultório também. Vou te dizer, tem paciente que quando você olha na sua agenda, você fala, meu Deus... Ele voltou. Lá vou eu de novo. Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Porque eles despertam gatilhos em você. Eles despertam pensamentos em você. E você tem que saber até onde você pode ir e o momento que você tem que parar. Então, ter alguém que possa te auxiliar nesse sentido é imprescindível. Então, não espere que a universidade te dê profundidade. A universidade te dá um leque. A profundidade você vai buscar. Quer investir, invista em supervisão clínica, invista em supervisão técnica. Busque essas milhares de coisas que existem no mercado como uma forma de informação. Se alguma coisa te chamou atenção, se alguma coisa você achou legal, aí você aprofunda. Se você quer usar o teu dinheiro de forma consciente, ao invés de comprar tudo, vai para a supervisão, que o teu supervisor vai te indicar o caminho que você precisa ir para desenvolver aquilo que você quer entregar. Então, acho que para ele essa seria a minha resposta. E eu quero só deixar aqui como uma dica, uma prática pessoal. Há muito, muito tempo atrás eu ouvi de um especialista também na área de carreira, né, quando a gente estava discutindo sobre desenvolvimento de competências. Também foi uma sugestão, não é uma regra, mas ele disse assim, experimentem quando vocês quiserem se aprofundar em algo. Na época, eu lembro bem, era alguma coisa ligada com liderança, dentro do RH, desenvolvimento de líderes e tudo. Ele disse assim, durante um ano, é esse o grande objetivo? Então, durante um ano, você vai respirar isso. E aí, durante um ano, eu respirei sobre liderança. Fui entender o que era, o que não era, como se desenvolvia, né? De que forma, como acontecia e tudo mais. E aí é algo que eu tenho trazido na minha carreira, ou seja, aquilo é interessante, é importante, e aí eu posso dar um exemplo já dentro da psicologia, em relação à abordagem, que também é TCC, e em relação à minha sub-área, que é a minha especialidade, que é luta e perdas, dentro da tanatologia. Então, eu já faço pós-graduação desde outubro do ano passado, estou no 9º período, e quando finalizar a faculdade, no finalzinho do ano, eu também estou finalizando a pós. Ou seja, fora o que eu vejo na faculdade hoje de rotina e da cadeira disciplinar, eu hoje respiro aquilo que você né, quer. O conteúdo da minha especialização, porque é o que eu vou realmente colocar em prática quando sair da universidade. Então, se nós já temos nós enquanto alunos, já temos essa clareza de qual caminho eu quero, o que eu quero com a psicologia, se é clínica, se é organizacional, se é hospitalar. Inclusive, a gente está dando psicologia hospitalar. Eu ouvi de alguns colegas suspirarem de paixão e eu ouvi outros dizendo assim, até que eu estava curioso, mas eu acho que realmente isso não é para mim. Beleza, tá ótimo. Eu acho que quanto mais certeza a gente tiver do que a gente não quer, melhor para a gente enquanto futuros profissionais, melhor para o mundo, porque a gente faz uma entrega assertiva, profissional, de responsabilidade. E isso, inclusive, economicamente falando, porque estudar não sai barato, né?
A gente tem que lançar mão aí de várias alternativas para manter a educação continuada rodando, porque a nossa área nunca vai parar de estudar. Né? Então, a gente já está na terceira, indo para a quarta onda da TCC, e aí vem novidades, e aí você precisa saber, entender o que está mudando, e você vai adequando e refinando toda a tua prática, e isso realmente exige dedicação de tempo, energia, investimento financeiro. E Ana, acho que aqui tem um ponto que a gente falou em outros episódios do Tu Prosa. tem um resgate aqui no Prosa. E relacionado a outras coisas, porque acho que a gente nunca foi tão específico com relação à prática da clínica, né? Sim. Olha a importância, porque agora deve ter alguém se perguntando assim, cara, a Ana sabe o que ela quer. Ela foi muito específica. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei nem por onde começar. Porque lá atrás, nos meus 20, 21 anos, se eu pensava na clínica, eu tinha esse pânico, assim, do tipo, mas quem que eu vou atender? O que vai vir? Você não sabe quem que vai bater na tua porta. O que acalmou meu coração foi ter encontrado conforto no organizacional e perceber a clínica lá dentro. Isso me deu conforto, foi o meu modelo. Mas olha a importância de você estar num processo terapêutico como indivíduo para trabalhar o teu autoconhecimento e entender quais são os teus talentos, as tuas forças, as tuas habilidades. Isso quebra um paradigma que é o paradigma de eu só vou para a clínica, só vou para terapia se eu estiver adoecido. Não, você tem que ir para terapia bem, esse é o melhor momento. Estou em dúvida. Para fortalecer, inclusive, a sua potencialidade. Estou com dúvida na abordagem, estou com dúvida. Vai, porque esse cara vai te ajudar. Uma das coisas que me deixa mais aflita hoje, quando eu recebo os alunos para conversar, ou quando alguém vem me pedir alguma dica, ou quando eu olho mesmo a prática de algumas pessoas, o quanto as pessoas... Eu não acho que elas se sintam preparadas, mas assim, o que você atende? Tudo. Qual que é... Hoje, na nossa prática dentro da Perma, tá assim, ó, a Luana atende mulheres. A especialidade da Luana é burnout, ansiedade e depressão. A Luana atende pais. Qual que é a especialidade? Disciplina positiva, vai ajudar... Não é qualquer coisa. Quanto mais refinado for, quanto mais rápido você escolher um público-alvo, mais assertivo você vai ser. Inclusive na prática empresarial. Sim. Né? Eu quero atender crianças. Então não saia atendendo adolescente e adulto. Atenda crianças. Se especialize em crianças. Dentro das crianças, vai afunilando. Aonde você quer ir? Eu quero TEA, eu quero TDAH, eu quero, sei lá, escolhe alguma coisa. Vai afunilando. Quanto mais específico você for nesse sentido, não quer dizer que você não possa atender tudo, mas quer dizer que você vai ser reconhecido por aquilo. Se eu sou reconhecido por aquilo... A minha imagem, a minha postura, a minha autoridade naquele segmento, ela aparece. Posicionamento é diferente. Aparece. Então, assim, busca o processo terapêutico se hoje você não sabe nem que abordagem você quer. Já usa isso a seu favor. Vai lá, experimenta todas as abordagens na prática clínica. Faz a prática do teu estágio direitinho, seja ele no organizacional, no hospitalar, na social, aonde quer que seja. Se conecta com profissionais de várias áreas, de várias especialidades, de várias abordagens, para você entender aquilo que funciona para você. Né? Para que quando você for fazer a entrega para o teu paciente, para a tua organização, para o teu hospital, você se reconhecer naquilo. Sem diminuir ou menosprezar as outras coisas. Boa. Isso é legal porque, por exemplo, aí dentro da tua fala tem um ponto que é interessante. Olhar uma ou outra abordagem não com senso de exclusão. Porque na nossa prática clínica, e eu já estou falando isso, né, enquanto psicóloga futuramente... E estagiária. E estagiária hoje, exatamente. Muito boa, por sinal.
O quanto que é importante a gente perceber dentro do processo do manejo clínico que naquele momento, por exemplo, o paciente não está correspondendo. E, de repente, ele não se identificou com a abordagem que eu estou oferecendo para ele naquele momento. Então, ó, nós somos TCC lá na Perma, né? A abordagem com a qual nós trabalhamos. Se a gente chega num ponto que entende que esse não pode não ser o melhor caminho para ele, eu preciso ter um mínimo de conhecimento das outras abordagens para conseguir identificar essas características, esses sinais e dizer o seguinte: de repente, pode ser que seja interessante para você experimentar este tema com uma outra abordagem. E aí você encaminhar, aí vem o network tão falado, sonhado e prezado, vou te encaminhar para uma colega especialista nisso. Pronto. Porque senão corre o risco da gente ficar martelando o paciente, o cliente, naquele processo, naquela abordagem. O cliente, ou coitado, né? Fica não sei porquê, ou então ele desiste. Então, eu acho que isso é realmente um ponto importante e interessante. Uma coisa que eu faço muito no primeiro atendimento, que é um atendimento... No primeiro e segundo atendimento, né? Que são os atendimentos de acolhimento. Porque quando a gente sai da universidade, a gente, no primeiro atendimento, quer fazer a anamnese, né? Aí quer sentar e falar... Nasceu quando? 30 perguntas. A pessoa lá super aflita, sofrendo... querendo uma solução imediata, porque se ela chegou lá, ela está sofrendo e você está preenchendo a anamnese. Então, calma, que nem BBB, calma, calabreso, não é chegar dessa hora. Então, assim, sempre nos dois, três primeiros atendimentos, que a gente chama de atendimento de acolhimento, eu costumo falar, depois que eles dizem tudo que estava ali, né? Eu falo, ó, conta para mim um pouquinho o que te trouxe aqui, no final eu te digo como que eu acredito que eu posso te ajudar. E aí, depois que ele falou, eu trago realmente como que eu acredito que eu posso ajudar, que estratégias por onde a gente pode ir, explico um pouquinho sobre o que é a TCC, e eu me pego há anos com o mesmo discurso para todo mundo. Quem é meu paciente pode escrever aí embaixo. Valida aqui nos comentários, é verdade. Aí, é verdade, ela disse. Eu costumo dizer para eles assim, ó, principalmente quando eles vêm de outros profissionais, que eles falam assim, ai, não gostei, não foi bom, deu errado. Já tive uma experiência com essa abordagem. Pronto. Primeira coisa, se o psicólogo invalida o outro psicólogo, ele está invalidando a profissão dele. Se você invalida o seu colega, você estava invalidando a sua profissão. Então, eu costumo falar para eles assim, entendo e tal, vou te explicar sobre a minha abordagem. E quero te dizer uma coisa. Profissionais ruins existem em qualquer profissão. Tá? Então, assim, pode ser que era ruim? Pode, mas eu não estou aqui para dizer se o teu psicólogo era bom ou ruim. Pode ser que você não tenha encontrado o seu psicólogo. Essa é a minha fala. Psicólogo, quando a gente encontra, a gente guarda num potinho e carrega ele para tudo que é lugar. Tem um episódio chamado Oi Terapia. Guarda... Falando da importância de como a gente chega nesse ponto. Guarda esse psicólogo no potinho e leva ele para sua vida. Porque às vezes não é o psicólogo que é ruim, é a abordagem que não conecta com o paciente. Ele precisa de outra coisa, mas ele não sabe que ele precisa de outra coisa, porque ele não fez 5 anos de psicologia para entender quais são as abordagens. Ele chega lá e diz, psicólogo é psicólogo, vai me ajudar aí. Exatamente. Pode ser que não seja. Então eu falo para eles, pode Verdade ter sido ruim, absoluta. pode ter sido ruim. Mas pode ser que era um profissional incrível, super recomendado, mas não era o seu psicólogo. Assim como eu posso não ser a sua psicóloga. Eu tô te dizendo que eu consigo te ajudar assim, assim, assado. Topa? Quer experimentar? Vamos ver junto? Se em algum momento isso não fizer sentido para você, sinaliza para mim, porque eu conheço um monte de gente, eu posso te direcionar para outras pessoas. Porque o meu papel é te ajudar. E eu ajudo ele não necessariamente sendo a psicóloga dele. Talvez eu ajude dizendo que o outro tem a habilidade, a competência e a abordagem adequada para ele. Isso é sustentar a nossa profissão. Diferente de eu dizer bem assim, porque você estava na psicanálise. Menino, psicanálise é um negócio horrível. Ou, porque você foi na TCC e estava fazendo exercíciozinho, né? Tarefa de casa. Isso invalida a nossa profissão. Não invalidem o psicólogo. Ontem, a Ana compartilhou comigo um vídeo que eu escrevi para ela assim, eu não sei nem o que eu faço com essa informação.
quando a gente se submete ou aceita colocar a nossa profissão num valor super baixinho, nós mesmos no futuro estamos dizendo assim, a psicologia não é valorizada, não é reconhecida. Por que a psicologia não é valorizada e não é reconhecida? Porque a gente não valoriza e não reconhece. Nós não atribuímos esse reconhecimento a nós mesmos, a nossa profissão. Né? Eu não fortaleço ou valido o meu colega do lado. Eu não compartilho com tanta frequência as minhas contribuições, os meus aprendizados. Uhum. Então, nisso eu acho que a gente ainda precisa... A gente tem uma jornada muito longa. Para evoluir, né? Quando eu vejo acadêmicos discutindo sobre qual é a melhor abordagem, invalidando outras. Quando eu vejo recém-formados invalidando a abordagem que não é da sua área. E quando eu vejo profissionais declarando, né, que aquilo funciona e aquilo não funciona, isso me entristece fortemente. E abre um espaço gigantesco para pessoas que não tiveram 5 anos de formação como a gente, que fazem um curso, uma formação específica para trabalhar e atuar com um pedaço daquilo que a gente passou 5 anos estudando, que não estão regidos pelo nosso Código de Ética e Conduta. Então, elas têm a habilidade, a possibilidade de fazer um monte de coisa que a gente não tem pelo nosso código, para nos apresentar para o mercado, para nos colocar como solucionadores de algumas situações, ganhando espaço. Porque enquanto a gente está brigando para saber qual que é a melhor abordagem, eles estão indo lá resolver o problema. Ponto de reflexão, hein, galera? Think about. Produção, eu me perdi aqui. Temos tempo ainda nesse bloco? Vamos dar tchau! Tchau mesmo. A gente fica por aqui, porque agora eu fiquei até sem ar nessa última parte. Beijo, pensa sobre isso. Volta Exatamente. Aqui na Não deprime não, hein? Oi Terapia, volta aí algumas temporadas e assiste esse episódio na íntegra. E na próxima quinta a gente volta, porque ainda falta pra gente fechar aqui a nossa listinha de perguntas. Até a próxima semana. Tchau, tchau.